Sejam todos e todas muito bem-vindas. Estamos começando mais uma entrevista do portal Célio Garcia. E hoje vamos conversar com Bruno Guimarães. Bruno é professor de filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Ele atua nas áreas da filosofia, da psicanálise e com temas ligados à ética e à teoria crítica. Bruno é graduado em psicologia e teve um bom relacionamento acadêmico e pessoal com o Célio. O Célio também esteve presente em sua banca de mestrado e foi co-orientador do doutorado. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso, a trajetória dos dois, um pouco mais com o nosso convidado. Bruno, seja muito bem-vindo. Olá, João Carlos, muito obrigado pelo convite, agradeço a possibilidade de estar aqui com todos aqui no portal. Pois é um prazer recebê-lo aqui também, para a gente falar um pouquinho aí da sua trajetória com o Célio, os relacionamentos, enfim. E eu queria começar te perguntando, então, como e quando você conheceu o Célio? Qual o contexto? Você era estudante da Fafis, não é isso? Eu fiz curso de graduação em psicologia, e no final de... no começo dos anos 90, em 93, que eu me formei em psicologia, mas eu conheci ele exatamente mais ou menos nesse período, e eu fui apresentado, na verdade, através do professor Romualdo, que foi uma espécie de padrinho intelectual, esteve muito próximo de mim, e ele estava estudando algumas coisas que o Célio propunha, sobretudo a obra do Zizek, Slavoj Zizek, e tinha um livro sobre o mais sublime dos histéricos, Hegel com Lacan, que foi um livro que tinha acabado de ser publicado no Brasil, e o Célio já estava estudando, e o Romualdo me apresentou, ele me deu como um presente na minha formatura um livro sobre o Zizek, e eu acabei fazendo um mestrado sobre esse assunto, Hegel com Lacan. Na graduação ainda, quais eram os professores da época com os quais, além do Romualdo, que você tinha afinidade, o Célio também, outros professores que te ajudaram a essa aproximação, esse convívio? Então, na psicologia, eu comecei já a me interessar pela filosofia, mas eu também me interessava pela psicologia social, mas mais especificamente, eu me interessava muito pela intervenção psicossociológica. Então, eu tive um contato com a Marília Mata Machado, eu tive contato também com a professora Leila Mariné, que também me ajudou muito aí no início, quando eu estava preparando uma primeira pesquisa, além dos próprios canalistas, e não posso deixar de lembrar aqui o saudoso, querido Jefferson, que faleceu recentemente, uma pessoa singularíssima também, como o Célio, e os dois estiveram na minha banca de mestrado, inclusive compuseram minha banca de mestrado, e muito feliz de estar em contato com esse ambiente, com quem eu aprendi muito. E como é que era? Fala um pouquinho mais sobre essa questão das relações, das intervenções psicossociais e a psicanálise, que tinha a ver aí, fazer essa interseção entre vocês também. Eu acho que o Célio já fazia isso, quer dizer, o seminário dele já era uma proposta assim aberta de atuar em várias frentes, o que ele fazia no seu seminário, ele convidava pessoas diferentes e para tratar de assuntos assim inusitados, assim, daí um pouco a originalidade do Célio, eu queria contar essa história, assim, um dia ele chamou o pessoal da arquitetura para poder falar sobre um sujeito que morava na favela e que ele construiu sua própria casa e ele foi engordando, e a escada que ele usava para sair de um andar para o outro, ele não conseguia mais passar nela. Então, ele chamou o pessoal da arquitetura, junto com os psicanalistas, junto com o pessoal da engenharia, enfim, ele chamou lá para as pessoas conversarem sobre isso, e cada um tinha
uma opinião, ideia, mas é impressionante que ele conseguia fazer, de coordenar esse trabalho conjunto. E, às vezes, a gente, na verdade, trabalhava em campos diferentes, ou seja, não só a resolução de um problema específico, né, do interessado, mas como que era preciso abrir um pouco a perspectiva, né, ou a maneira como a gente enxergava, por exemplo, alguém que podia estar numa condição de subordinação, né, supostamente lá o favelado, que tinha uma condição precária. E o que o Célio fazia era simplesmente modificar tanto a visão que as pessoas, né, tinham daquele indivíduo, quanto mudar a perspectiva do próprio indivíduo. Então, era realmente já um trabalho que ele atuava em vários campos ao mesmo tempo e chamava pessoas diferentes e contextos muito inusitados para a gente perceber isso. Eu acho que uma coisa que já foi muito falada, né, no portal é o trabalho do Célio com a clínica dos irregulares, a clínica do social, dos jovens em conflito com a lei, né? E eu acho que esse ambiente ele conseguia, por exemplo, numa das intervenções, né, numa dos seminários, ele chamava, por exemplo, uma artista plástica que tinha um trabalho na rua, né, um trabalho fazer arte na rua. E de alguma maneira, aquilo que ela fazia se assemelhava um pouco ao trabalho com jovens infratores, se assemelhava, eventualmente, com a capacidade de pensar a clínica da carência, ou seja, sem condições ótimas para fazer as coisas, como que as pessoas eram capazes de ainda, né, encontrar suas próprias soluções. Então, acho que essas coisas todas estão relacionadas e, sobretudo, o interesse do Célio pelo social, o interesse em desmarcar, a palavra que o Célio usava, eventualmente, era essa mesmo, desmarcar lugares prontos, ou seja, a maneira como a gente enxerga as coisas já dentro de uma perspectiva única. E o que ele fazia era realmente encontrar outras perspectivas. Eu acho que a clínica que o Célio trabalhava era uma clínica de transformação, seja no nível individual, seja no nível coletivo, era uma transformação. E um pouco do que eu falei agora, João Carlos, é uma tentativa de mostrar que tem dois lados. Você não trabalha só com o indivíduo, por exemplo, com o jovem em conflito com a lei, para produzir uma reinserção social. Você trabalha também com o olhar do outro, como que a sociedade olha para esse jovem e como que isso também tem que ser mudado, né, para que a gente dê realmente uma chance para esses indivíduos que são chamados irregulares, mas que podem ter uma oportunidade. Do jeito que você está dizendo, Bruno, bom, primeiro, acho que a gente pode ressaltar essa diversidade, né, das pessoas que faziam parte, né, no seminário. Esses seminários ocorriam, né, principalmente na casa e na clínica dele, não é isso? Ou era na universidade? Na casa, né, sobretudo na casa. Né? Ele, quando eu conheci o Célio já tinha se aposentado. Né? Eu tive algum contato com ele antes, assim, de assistir palestras, enfim, mas ele já estava aposentado quando eu comecei a frequentar o seminário, participar mais ativamente, né, desses seminários na casa dele, na Rua Itabira. Né? Então, ele já estava aposentado e a gente tinha um contato lá, mas era realmente um momento de prática, viu? Não era só um momento de conversa, a gente percebia que as coisas mudavam. Né? Eu acho que é interessante a gente perceber isso, né? Assim, como que a mudança de perspectiva produz realmente uma diferença na maneira como as pessoas encontram soluções para os próprios problemas. Né? Essa capacidade de desmarcar, né, o lugar social,
o lugar que já vem do outro com O maiúsculo, um conceito lacaniano, né? Quer dizer, quando você tem toda uma espécie de simbólico que estrutura as relações sociais. Então, quer dizer, mesmo quando a gente fazia, na verdade, o Célio propunha uma espécie de seminário que não deixava de ser uma orientação para quem fazia um trabalho direto, o pessoal, por exemplo, da psicologia, da psicanálise, que fazia esse acompanhamento psicológico, de reinserção social, enfim, com que eles eram postos diante dessa ousadia, né, que o Célio propunha, para mudar mesmo as perspectivas de como que essa reinserção social poderia ser feita, né, confiando menos assim no simbólico, no lugar da lei, e acreditando mais no real, ou seja, nas condições reais dos jovens infratores. Eu tenho um outro caso para contar, se você me permite. Lógico. O Célio falava muito disso, quer dizer, eu acho que é um exemplo de como que o trabalho não é só com a reinserção social, Sim, buscando uma melhor encaixe, ou melhor subordinação do indivíduo ao lugar da lei. Não. Ele falava, por exemplo, que num trabalho com jovens se fez, né, assim, ali uma prática com histórias em quadrinhos, né, quer dizer, uma proposta terapêutica ali dos jovens produzindo história em quadrinhos. E como que o pessoal, por exemplo, que estava fazendo, né, esse acompanhamento, esperava que os jovens fizessem historinha com finais felizes. sim. Ou seja, como que isso produz uma espécie de idealização e que é muito improvável que as pessoas que vêm do ambiente, né, de conflito em que foram criadas, elas vão criar histórias em quadrinhos com finais felizes, né? Lógico. Então, exatamente como que essa expectativa de já saber o lugar, né, de onde chegar, ele precisava de ser mudado para que alguma coisa realmente acontecesse, né? Então... Perfeito. O próprio Célio já dizia, né, que ele, de alguma forma, era um jovem infrator, né? Ele tinha essa perspectiva de abrir, né, os horizontes. João Carlos, eu não poderia deixar de mencionar, falando sobre isso, né, quer dizer, acontecimentos de há 2 dias atrás, né, da invasão dos 3 poderes e tal, não sei o que, eu queria fazer vários comentários sobre isso, assim, para não... Como o Célio fazia, a gente sempre estava, né, na crista da onda, conversando sobre as coisas que estavam acontecendo. Eu acho que a psicanálise ela tem uma relação muito importante com a ideia de subversão, mas não exatamente com a ideia de transgressão, né? Eu acho que isso é importante porque a subversão, né? Eu lembro aqui um texto importantíssimo do Lacan que chama Subversão do Sujeito e Dialética do Desejo no Inconsciente Freudiano. Inclusive, trabalhei muito com isso no meu mestrado. A ideia de subversão ela é diferente da ideia de revolução, né? Mesmo porque revolução pode ser que leve ao mesmo lugar, né? Ou seja, você pode ter um governo arbitrário que dá lugar a um outro governo arbitrário, né? Eu acho que a ideia de subversão é essa ideia de que alguma coisa muda, é necessário uma transformação. E o que o Célio fazia era pensar esse lugar da transformação. E essa transformação ela tem que mudar as condições prévias, ou seja, a maneira como a gente enxerga as condições prévias. Isso que é mais importante do que aquilo que transgride, né? Reafirma o que se tenta transgredir, né? Tem isso como orientação, ou, né, reafirma aquilo que você está querendo dizer o contrário. Para dizer o contrário, você primeiro tem que afirmar.
A subversão não, a subversão ela encontra um outro caminho, ela pensa uma outra versão das coisas, né? Então, acho que isso que o Célio fazia quando ele falava que ele também era infrator. Eu estou falando mais sobre isso, João Carlos, porque eu acho que houve, num certo momento, um entendimento ruim da afirmação do Célio, né? Ele chegava a dizer que ele mesmo era infrator, porque ele tinha aprendido com jovens infratores ou jovens em conflito com a lei o valor da transgressão no valor epistemológico da transgressão. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele observou que os jovens, né, sobretudo nesse trabalho lá no Selex, lá na engenharia, então estou lembrando aqui, nós já falamos aqui desse trabalho, né, enfim, mas queria só lembrar do Oriane, da Débora Matoso, do Dário Moura, enfim, né, com quem a gente trabalhava muito, conversava muito sobre isso. Esse trabalho, né, que era de fazer lanternas, encontrar maneiras de fazer pequenos equipamentos eletrônicos e tal, o que o Célio observava é que os jovens eles encontravam suas próprias soluções, quer dizer, você tem ali um professor ensinando o método tradicional, só que os jovens encontram outras maneiras de fazer, ou seja, as soluções não são inteiramente marcadas pela epistemologia, elas são soluções híbridas, eles encontram no seu próprio arsenal, né, cultural, maneiras de encontrar soluções e conseguem realizar as tarefas, né? Então, acho que isso é que chamava a atenção, isso que tem a ver com a infração, é você não aceitar que existe só um jeito, que essa maneira de fazer as coisas já está pronta. E isso me parece ser uma boa explicação para o que é a subversão. Não é exatamente uma revolução, não é uma coisa que marca o contrário, o diferente, é alguma coisa que transforma a partir da inventividade, da capacidade de você trabalhar sobre os pressupostos, né? Então, acho que isso explica melhor essa ideia do Célio. Isso, de alguma forma, também, Bruno, né, o Célio era muito, não vou dizer mal visto, mas muita gente torcia o nariz para as ideias dele, né? Principalmente na academia. Isso fazia, né, e o Célio, pelo que a gente conhece, nunca deu muita bola, né, para tudo isso. Né? Como que você via nesse contexto, esse grupo? Alguém já me falou, né, quando ia no seminário do Célio, você nunca saía depois do seminário do mesmo jeito. Como é que era essa questão do Célio de não dar, né, de não se importar muito com conceitos acadêmicos, né, com simbologias? É muito surpreendente, né? Quer dizer, essa experiência é muito surpreendente. Um pouco isso que eu estava tentando dizer, né? Quer dizer, você estava ali fazendo uma espécie de orientação pública das intervenções, do acompanhamento do trabalho de reinserção social, e, de repente, as pessoas que estavam por trás desse tipo de trabalho, elas saíam de lá impressionadas, né, assim, muito surpreendidas com que a mudança de perspectiva que o Célio era capaz de produzir, né? Então, me parece que o Célio era não só um intelectual, mas um prático muito ousado, né? Ele tinha essa ousadia. Quando ele fala, por exemplo, do seu percurso, a gente tem, inclusive, aquele vídeo, né, da Assembleia Legislativa, dele contando, fazendo uma recuperação da sua trajetória. Ele fala, além de falar que ele era também infrator, ele conta, né, de como que ele fez um trabalho no Galba Veloso, como Paddock, né? O diretor na época. E o Barreto também, né? Isso, e de
mudar as hierarquias, mudar os lugares, cada um assumir o lugar do outro, o médico estava ali secretariando, enfim, ele tinha essa ousadia, né, essa capacidade de ser usado e de mudar as coisas. Isso não significa, João Carlos, que ele não tinha, né, assim, uma preocupação, um rigor intelectual, significava que ele era capaz de compor e pensar por si próprio, né? Então, acho que a grande ousadia prática e teórica que ele tinha, né? Eu acho que ele conseguia pensar dentro da complexidade. Ele nunca pensou só a partir da psicanálise, era psicanálise, filosofia, psicologia social, ele fazia uma espécie de integração, uma mistura, e conseguia pensar soluções que mostravam exatamente uma espécie de deslocamento do lugar de mestria. Quer dizer, a gente não tem que pegar um pensador e tratá-lo como mestre, né? E aceitar tudo que esse sujeito fala, né? E venerá-lo e achar que só fazendo aquilo que o mestre falou é que está certo, né? Acho que isso era muito prático, então daí a ousadia e daí a maneira como algumas pessoas não entendem isso, né? Torcem o nariz, não entendem essa ideia de infração, quer dizer, isso, encontrar soluções que passam pelo real, encontrar soluções que levam em consideração aquilo que a gente tem mesmo. Que uma outra ideia que eu gosto muito, para exemplificar, nesse livro, né, que ele fez sobre Stamira, escreveu sobre Stamira, junto com a Débora Matoso, reuniu aí esse trabalho, ele fala disso, né, que as gambiarras, né, elas são interessantes pelo seguinte, porque você vê, eventualmente, um sujeito da favela pega alguma coisa no lixão, né, alguma coisa que talvez tivesse marca, que está ali jogado, é capaz de desmarcar. A palavra é desmarcar, ou seja, tirar a marca. Aquilo ali não tem um significado único, né? Acho que dentro da filosofia tem uma grande discussão sobre o valor pragmático das coisas, né? Ou seja, como é que você usa um martelo? Bom, depende, ele pode virar um pêndulo, ele pode. Não é uma coisa que já é feita para bater. Enfim, você tem que desmarcar as coisas para encontrar soluções próprias, né? A partir daquilo que você tem, da sua criatividade, das condições que lhe foram dadas, né? Então, acho que é isso que ele ensinava, não acreditar tanto no cânone, né? E daí a ousadia, a capacidade inventiva, e ir trabalhando com muitas teorias ao mesmo tempo. Bruno, você hoje está, né, na universidade, na UFOP, dando aula de filosofia. De alguma forma, você leva esse legado, essa experiência, você conviveu tão proximamente ao Célio, você leva isso para a sala de aula, os alunos têm essa compreensão. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né, e o legado, o que você pode ou leva ou poderia levar do Célio para a sala de aula para esses jovens de hoje, né, nessa nova realidade. O João Carlos, ele é muito importante, muito presente, né? Assim, o meu trabalho, né, o que eu faço na universidade, eu sempre falo muito dessa experiência que eu tive com o Célio, né, dessa aprendizagem que eu tive aí, e falo muito, conto muito desse episódio, né, de todo esse trabalho dos jovens em conflito com a lei. Sobretudo para poder demonstrar o seguinte, a gente não pode se identificar ao lugar que vem do outro, ou aos nomes e à determinação prévia que já vem do outro, dos outros, enfim. E isso muito claro na clínica do Célio, e também está presente em discussões muito atuais, né? Eu comecei a trabalhar com a ideia de descolonização, psicanálise e descolonização, e estudando um pouco o Achille Mbembe,
crítico da razão negra e assim por diante. E falando exatamente disso, quer dizer, qual que é a importância de você não se identificar com um lugar, né, de subordinação que já foi colocado pelo outro, né? Então, eu trabalho diretamente com meus alunos essa teoria, que na verdade é uma teoria que tem uma praticidade muito grande, né? Outra coisa também que está muito presente no meu trabalho, eu falo muito do Michel Foucault, porque o Foucault tinha mesmo um pouco essa perspectiva, né, de transformação, que não é a mesma perspectiva da revolução, né? Quer dizer, o Foucault falava disso, tem uma entrevista na Microfísica do Poder, em que ele, com Deleuze, ele fala sobre o lugar do papel do intelectual específico, não do intelectual universal, daquele que já sabe de antemão que, em qualquer situação, ele já chega lá com aquela receita da revolução universal, né? Não, a gente tem que entender as condições específicas para dar respostas diante de situações específicas, né? Então, acho que a gente sabe, né, que o Célio acolheu o Foucault na década de 70, aqui em Belo Horizonte. Sim. Recebeu mais de uma vez o Foucault aqui, e acho que o Foucault ele é um outro pensador que está muito presente também nas discussões com o Célio. Aliás, para quem está nos assistindo, né, várias dessas, né, dessas histórias, das citações que o Bruno está fazendo, do Selex, né, da experiência do Galba, Stamira, a própria vida do Foucault, tudo isso está no portal, basta, né, quem não conhece, entrar, navegar, acessar e ir procurando lá, né, descobrindo um pouco disso tudo. Bruno, você falou um pouquinho atrás aí dos acontecimentos da conjuntura aí do Brasil, né, recente aí, desse, né, do governo Bolsonaro. Como é que você acha que o Célio estaria vendo, né, essa questão, né, do pós-pandemia, dessa guinada para as redes sociais tão rápida que está acontecendo, e próprio desse novo Brasil que surge aí pós-Bolsonaro? Olha, João Carlos, a gente não pode simplesmente adivinhar, né? A gente pode tentar reconstruir a partir daquilo que a gente viveu. Eu lembro que em 2013 o Célio ficou muito interessado por aquilo que estava acontecendo, né? Quer dizer, as mobilizações. Porque o Célio ele tinha uma leitura, né, de que aqueles movimentos, né, pelo menos no primeiro momento, tinham uma certa indeterminação, sabe, João Carlos? É claro que a gente sabe que a direita se apropriou disso, né? O que a gente está vendo tem um pouco uma consequência longínqua com isso também, mas tem, né, de como que a direita chegou a esse extremismo, né, essa extrema-direita que produziu essa invasão dos três poderes, a depredação e tal, que é tudo muito lamentável, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu diria que o Célio também poderia dizer a mesma coisa, ou seja, é muito diferente você tentar transgredir ou simplesmente fazer o contrário, né? E porque isso demonstra. Eu gostaria de lembrar, inclusive, o seguinte, que o próprio Lacan, né, ele viveu um momento de turbulência, de transformação, e ele dizia isso, quer dizer, será que esse movimento de vocês não está muito orientado por um mestre? Ou seja, de novo, acho que tem a ver com esse saber prévio, né? Então, no movimento de 68, né, da Revolução na França, então o Lacan veio com essa resposta: vocês estão procurando um mestre, né? Quer dizer, o que é realmente transformador e subversivo talvez não seja isso. Eu acho que o Célio também teria um entendimento sobre essa destruição, assim, né, de que isso tem a ver com uma reafirmação, uma reafirmação ao contrário. Não sei se você entende. Quando você tenta transgredir, você primeiro afirma para poder falar o contrário. Isso é muito diferente de transformar a situação. Ele estava muito aberto a essa transformação da situação,
e ele, por exemplo, ele via esse movimento, né, de 2013 como um movimento dos jovens, ou seja, os jovens que, mesmo os jovens de esquerda, tinham muita pressa, eles diziam, os jovens têm pressa, eles têm pressa para modificar a situação, para encontrar, para criar um universo, um mundo de uma situação mais favorável para eles. E o Célio era totalmente, concordava plenamente com isso e achava que isso era fundamental, buscar exatamente esse tipo de transformação, né? Quando você fala aí dessa forma que o Célio dizia, a gente vê ele falando, né? O jovem tem pressa, nós temos que dar voz a esses jovens, né? Bruno, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse relacionamento mais pessoal que você tinha com o Célio, né? Você falou um pouco dos seminários, você, de alguma forma, comandou o seminário no final, né, da vida do Célio, quando você, de alguma forma, conduziu, né, alguns encontros lá na casa dele. E também eu sei que vocês tomavam cerveja junto, enfim, como que era um pouco desse outro lado, dessa convivência? Não, eu queria só fazer uma pequena observação antes, né, que não é que eu conduzi o seminário, né, eu lembro muito também da entrevista que a Leila Mariné fez, né, deu, e eu concordo plenamente, né, com a entrevista, né, que a Leila deu no portal, que ela dizia assim, o Célio não era um interventor marcado pela mestria, né? Ele fazia um acompanhamento intelectual e produzia na gente esse desejo, né? Essa vontade, essa paixão pelas coisas que ele estava propondo, né? Leia isso aqui e tal. Ele fazia um pouco esse trabalho, né? O que ele aconteceu foi que, nessa época, mais ou menos, né, já 2013, da doença dele, né, foi avançando, ele foi tendo mais dificuldade com a fala, então isso que ele fazia, ele sugeria que eu trabalhasse, eu tinha facilidade, um pouco de rapidez, de pegar coisas novas e complexas que ele estava estudando e apresentar, né, assim, e chamar os outros para poder discutir. Então, acho que é isso que eu estava fazendo lá na época, né? Junto com com esse ambiente de acolher pessoas diferentes no seminário, das mais variadas, de origens mais variadas, né, em que a gente conversando. E aí, eu me lembro um dia que eu tenho um amigo, o Luiz Aires, que é um grande cozinheiro, a gente chamou o Luiz para ele fazer umas comidinhas, né? E a gente ficou lá tomando uma cervejinha no seminário e falando sobre culinária. Foi bastante interessante esse ambiente. Agora, eu queria dizer que é isso. Eu acho que o Célio tinha essa abertura, né, para que a gente encontrasse um lugar de acolhimento lá na casa dele e tal. Mas ele era muito sério, né, João Carlos? O trabalho muito sério sempre vinha em primeiro lugar. A convivência que eu tive com ele também foi para além do ambiente mais, né, de trabalho, assim. Eu frequentei a casa dele, ele também frequentou a gente. Na época, o meu pai tinha uma casa em Tiradentes. Uma vez a gente recebeu o Célio lá, sabe? E aí a gente estava no final de semana, claramente, né, se divertindo, confraternizando. Só que o Célio, ele tinha uma espécie de rigor, ele estudava todos os dias. Então, mesmo antes de encontrar com a gente, ele estudava algumas horas de manhã, não deixava de fazer isso. Então, ia lá, estudava e depois ele vinha se encontrar, confraternizar com a gente. Eu acho que isso tem também uma espécie de um aprendizado com isso, né, que levava muito a sério o trabalho.
e a gente sabe que esse trabalho produziu, né, grandes efeitos. Perfeito. Bruno, então, para a gente terminar, se um jovem estudante, aluno seu, perguntasse hoje, olha, quem foi o Célio, para a gente resumir um pouco o que você já disse, o que você responderia para esse jovem? Eu diria que ele tem tudo a nos dizer, tem tudo para dizer a um jovem, porque ele era um prático, uma pessoa muito ousada, que entendia que é possível modificar pressupostos para transformar as condições que a gente vive para condições mais favoráveis, e que é um trabalho de transformação e de atualização, né? Eu acho que ele estava sempre preocupado com isso e teria muito a nos ensinar, né? Um certo trabalho prático, não é um sujeito elitista, né? que acredita nas teorias prontas, né? É um sujeito capaz e ousado o suficiente para transformar nossas coisas, né? Nosso mundo. Perfeito. Dá vontade de bater um papo com o Célio agora? Demais. Saudade demais, viu? Tá certo. Bruno, te agradeço demais a sua participação. Acho que o seu, né, seu depoimento, sua entrevista, a nossa conversa fica muito para várias gerações anterior a você, as suas que estão vindo aí. Muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade, né? Um abraço e tomara que a gente continue esse belo trabalho aí, né, que vocês estão fazendo, João Carlos. Com certeza. Vamos em frente. Vamos juntos.